Bom dia, Brasil! Hoje nós vamos falar de uma pesquisa que tenta colocar valores, ou mostrar como se coloca valores dentro das marcas online, né? Isso é alguma coisa, uma característica das pesquisas que vem sendo desenvolvida desde 1950, né? A marca e o valor que ela tem para o consumidor. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre isso. O link da pesquisa vai estar aí na descrição. Sugiro que vocês leiam. Se vocês querem entender como se faz um formulário, como se valida. Mano, é um curso com todas as referências que você for ler lá. É um curso de como validar um questionário, validar uma pesquisa. Está muito bem estruturada. Você já pensou, né? E já percebeu que algumas marcas parecem mais divertidas ou até mais sérias? E tem aquelas que passam uma vibe de confiabilidade total, né? Pois é isso. Não é por acaso, isso tem nome, sobrenome, chama marketing personalizado de marca, de personalidade de marca, né? E hoje vamos falar sobre um estudo brasileiro super relevante, publicado na revista Brazilian Business Review, que desenvolve uma escala para medir as marcas online, focada no universo do e-commerce, né? Lembrando que essas escalas elas já estão bem consolidadas no ambiente teórico de marcas físicas, né? E essa é uma ideia de uma proposta de validar essas marcas, né? Essas personalidades de marcas para o e-commerce. Mas calma, antes de você pensar que isso é papo para marqueteiro, te digo, entender isso muda completamente a forma como você compra e se relaciona com as empresas na internet, tá? Então, às vezes você tem uma marca física, então eu vou colocar aqui uma Louis Vuitton, você sabe que aquilo lá te dá status, é uma marca séria, é uma marca fashion, então você tem vários tipos de adjetivos que você coloca naquela marca. Então eles estão falando sobre marcas online, Mercado Livre, Amazon, enfim, vários tipos de marcas online. Essa é a ideia do artigo, né? Com um crescimento absurdo do comércio eletrônico, especialmente depois da pandemia, as empresas precisam se destacar mais que nunca, né, na internet. Afinal, como ser diferente em meio de milhares de lojas online, vendendo praticamente os mesmos produtos, né? Então, você pega a Amazon, o Mercado Livre, a Shein e a Shopee, todas elas vendem os mesmos produtos, todas elas entregam o produto que você compra. A resposta está na construção da percepção, ou seja, faz com que você, consumidor, olhe para uma marca e enxergue nela características que deixa ela mais humana, deixa ela mais confiável ou mais alegre, ou enfim, vários tipos de adjetivos aí que você coloca numa marca online. Esse estudo parte da seguinte pergunta: como mensurar a personalidade da marca no ambiente online, tá? Para quem não sabe, a ideia de personalidade de marca não é nova. Ela nasceu lá nos anos 50 e ficou famosa com uma pesquisa da Jennifer, que ocorreu em 1997. Criou um modelo com 5 dimensões: sinceridade, competência, sofisticação, robustez e excitação. Mas tem um detalhe: esse modelo foi pensado para o mercado dos Estados Unidos, e para o mercado físico e não para o mercado online. Aí vem a sacada dos autores brasileiros desse estudo. Eles perceberam que o mundo digital tem outro dinamismo, outra necessidade, e que funciona na lógica física, não necessariamente funciona na lógica do e-commerce, certo? Vamos abrir uma caixa preta, como nasce uma escala científica. E nesse momento agora, eu vou dar uma leve comentada, porque caso você tenha dúvida de como fazer um questionário totalmente validado, com todos os tipos de referência que você possa ter, entra nesse link, entra nesse artigo e vai ser feliz. Lá está tudo muito bem explicado, todas as referências. Caso você tenha alguma dúvida, o artigo está listado. Eu fiz
Eu dei uma olhada nos artigos que me interessavam e estão perfeitos, listados, tudo certinho onde você pode achar. Leia e vai ser feliz. Mas a gente vai dar uma leve comentada, né? Coleta de objetivos, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é a coleta de objetivos. Pergunta que pessoas, quais palavras melhor descrevem essa marca favorita do e-commerce. Análise de juízes. Então, especialistas em marketing analisaram esses objetivos para ver quais faziam mais sentido pro e-commerce, né? Para tudo certo. Então, nessa análise de juízes, tem uma parte lá que explica quem são os juízes, quem são os especialistas. É perfeito, vale a pena dar uma lida mais profunda com o tempo e separar os artigos, referências para você dar uma lida depois. Análise semântica, validarem se os termos eram claros para o público em geral. Pré-teste, ou dar um pré-teste piloto para ajustar os questionários, isso é fundamental em qualquer tipo de análise, né? Em qualquer tipo de questionário, pré-teste. Porém, volto a falar, lá está com todas a referência bibliográfica de quais são os artigos que eles pegaram para fazer esse pré-teste, tudo isso, coleta principal, né? A aplicação do questionário também tem lá como é que foi feito, quais são os artigos base teóricos para fazer isso, então vale muito a pena dar uma olhada nessa referência teórica desse artigo. E por aí, né? Depois vieram análises estatísticas robustas, como análise fatorial exploratória e confirmatória. Então tem tudo lá explicando como é que foi feita essa faturação, quais são os índices de faturação. Perfeito, compensa dar uma olhada nessa referência bibliográfica do questionário, como foi montado o questionário, como foi aplicado e tudo mais, como eles descartaram alguns questionários por causa da teoria. Então é perfeito. Então quais são os fatores, né, da personalidade da marca online que eles deram mais ênfase depois de toda a parte teórica da mudança do questionário? No final, o estudo chegou a 3 grandes fatores: a estima, marcas que são vistas como divertidas, envolventes, afetivas e conscientes. Essa consciência é conscientização social e responsabilidade social, certo? Alguns exemplos: a Netflix, a Shein, o Nubank. A credibilidade, né? Outro fator que foi procurado nesse questionário, a credibilidade. Aqui entra as marcas que passam confiabilidade, segurança, atualização constante, né? Então a Amazon, o Mercado Livre e o Magazine Luiza, alguns dos exemplos. Relevância, são aquelas marcas que são vistas como úteis, essenciais e econômicas. Então a Shopee, a iFood, o Uber, tá? Agora me respondam nos comentários. Qual dessas marcas você acha mais importante numa marca online, né? Então qual é o que você acha mais importante numa marca online? A confiabilidade, a relevância, a estima. Então o que você acha melhor para você? Então você vai fazer uma compra online, você vai na marca que você acha mais envolvente, ou que você tem já um afeto por essa marca, você vai numa marca confiável, segura, tá? Que você está sempre sem nenhum problema, você coloca lá seu cartão de crédito e passa, ou uma marca útil, né? Então, às vezes as marcas úteis você tem o Uber e o 99, qual delas você prefere? As duas são marcas úteis, né? Você sempre precisa do serviço delas, mas por que você usa uma e não a outra? Preço? Às vezes é o preço, ou é a confiabilidade, ou enfim. E essas são algumas das perguntas, né? Das perguntas que esse questionário ele pretende, né, responder. Resultados interessantes que teve aqui nessa pesquisa. Sabe qual o fato teve maior nota entre os consumidores? A credibilidade, isso mesmo. E acima de tudo, no mundo digital, as pessoas querem ter seguranças. E isso aqui é importantíssimo. Então, a credibilidade de uma marca online, ela é fundamental. Então, assim, você compra e entrega um produto original. Então, às vezes, você usa um e-commerce e não usa o outro. Por quê? Porque naquele e-commerce que você usa, você sente a credibilidade. Por incrível que pareça, eu sinto mais credibilidade no Mercado Livre do que na Amazon.
A Amazon sempre me dá problema, ou posso ser um azarado, ou acontece com mais pessoas, e eu não sei, mas eu passo meu cartão de crédito na Amazon, todas as minhas contas da Alexa, dos computadores, Amazon, todas elas caem. Eu tenho que mandar um e-mail para a Amazon dizendo que sou eu mesmo que estou fazendo a compra, mandar o extrato do meu cartão de crédito lá, aí eles liberam depois de 24 horas, e aí só depois de 24 horas eu tenho que fazer toda a configuração de todos os Alexas da minha casa, de todas as contas de Amazon Music e tudo, isso para fazer compra, tá? Agora nos serviços recorrentes como Amazon Prime, Amazon Music que eu utilizo, o mesmo cartão de crédito tá lá há sei lá, 3, 4 anos e eles debitam todo mês. Mas se eu vou fazer alguma compra, então eu evito fazer compra na Amazon e uso mais o Mercado Livre, né? Então a credibilidade sempre foi eleita ou pesquisada, né, como o fator de melhor uso, né? Então a pessoa tem a credibilidade e usa mais aquele serviço. Relevância é a segunda fator, né, de utilização das marcas online, e a estima. Ou seja, diversos fatos, diversas opiniões, mas o importante, você só usa o cartão de crédito onde você confia, onde tem mais credibilidade. O que a empresa pode fazer com isso, né? Então, esse artigo também te dá uma visão para a empresa, né? Porque afinal de contas, isso tudo serve para quê? Serve para as empresas. Então, os e-commerces um pouco mais de entrada, né? As lojas online de entrada, eles têm que pegar esse tipo de informação e trabalhar para que elas ganhem credibilidade. Esse estudo não só para ficar bonito na academia, ele tem importância prática gigantesca. Apenas alguns tópicos que eu separei aqui. Marcas podem mapear como estão sendo percebidas, podem melhorar pontos fracos, né? Então, elas, com esses estudos, elas podem melhorar seus pontos fracos, usar essa escala para testar impactos de campanha, novos produtos. Então, de repente, esse questionário ele pode ser aplicado e de repente você tem uma marca online e verificou que a sua marca está lá, ela é uma marca considerada feliz, é uma marca considerada de boa responsabilidade social, porém a confiabilidade dela está perdendo para uma outra marca. Então as pessoas estão indo para uma outra marca online porque a confiabilidade da sua marca online não está tão boa quanto a outra. Então esse questionário é uma das ferramentas para isso, né? Uma usabilidade prática. E é claro, né? Construir relacionamento mais forte com os seus clientes. Então o marketing digital, esse questionário chegou para dar uma ajuda legal para uma nova construção de marca com o cliente. No final das contas, isso tudo mostra que marcas online são sim percebidas como se tivessem personalidade, e que esse personalidade impacta diretamente se você confia ou não confia na marca, se você gosta e se você não compra dessa marca. E se você tem um negócio online e está aí tem um baita mapa para entender para onde começa e construir como a marca, forma, né? Enfim. Hoje as marcas estão gigantes, as construções de marcas estão absurdas, mas nessa pesquisa, sim, eu volto a repetir, deem uma olhada nessa pesquisa, ela está sensacional, ela está perfeita, mostrando como é que foi feito todo esse processo, né, para chegar nesse questionário, certo? Então, se você tem uma marca ou vai começar uma marca, dê uma olhada nesse artigo, vale a pena. Se curtiu esse conteúdo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve. Todos os dias eu trago algum tipo de artigo novo. Esse artigo foi publicado em 2025, então é o que tem mais de importância no momento, tá? Ele foi publicado no último periódico, certo? Feito por 3 pesquisadores. Tá tudo aqui na descrição, vai estar tudo no link. Então, muito obrigado, valeu!